I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. E aí, galerinha, como vocês estão? Tudo bem? Vamos começar mais uma aula. Essa aula vocês vão precisar fazer ordenação de números, colocarem os números em ordem crescente, vocês já sabem, eles começam pequenos e vão aumentando, e também em ordem decrescente, eles começam maiores e vão diminuindo, tá bom? E vocês vão conhecer um tipo de número, gente, que fazia tempo que eu não escutava essa palavra. Eu vou até olhar aqui que eu já esqueci. Palíndromos. Palíndromos. Já ouviram essa palavra? Porque até eu não lembrava mais. Mas é fácil. Eu vou explicar para você o que é um palíndromo. Vou explicar escrevendo, tá? Vejam só. Que número é esse que eu escrevi aqui? Leiam aí. Isso mesmo, 636. Se eu escrever esse número de trás para frente, ele vai ficar com o mesmo valor. Então, se eu escrever, ó, vou fazer aqui, vou fazer umas setinhas, tá? Espera aí um pouco. Aqui, ó, tá vendo? Eu escrevi de trás para frente. O número ficou com o mesmo valor. Então, essa palavra palíndromo é isso aqui. O número ele tem o mesmo valor, escrito tanto de trás para frente como de frente para trás. Vou trazer outro exemplo. Aqui, ó. Leiam para mim esse número aqui. 3.663. Escrevendo, sempre puxando as setinhas. Vejam só, tá vendo? Ficou com o mesmo valor. Tranquilo? Então vamos lá para nossa aula. Vem comigo. Sequência didática 3. Os estudos de um grupo de amigos. Aulas 1 e 2. Ordenando números e resolvendo problemas. O que vamos aprender? Nestas aulas, vamos comparar números naturais e escrevê-los em ordem crescente e decrescente. Vocês já sabem, como eu já falei no início, ordem crescente, os números eles vão do menor até o maior. Ordem decrescente, nós organizamos eles do maior até chegarmos no menor. Vamos lá. Mateus, Giovana, Vinícius e Caio costumam se reunir para realizar as tarefas escolares, pois assim podem explicar suas estratégias, discutir os resultados e validá-los ou revê-los, em caso de divergências. Questão número 1. A professora Maria Amélia propôs uma tarefa que consiste em ler números apresentados em fichas e ordená-los em ordem crescente ou em ordem decrescente. Então, vamos lá ver essas tarefas. Letra A. Leia os números a seguir e organize-os em ordem crescente. Ordem crescente, o menor número até chegar no maior. Veja, faça a leitura desses números e veja qual é o menor e vá anotando cada número em um retângulo desse aqui, ó. Por exemplo, professora, quando um número tem a mesma quantidade de algarismos? Por exemplo, esses dois aqui, ó. 1498, 2021.
Como saber qual é o maior e qual é o menor? Observando o primeiro algarismo. Nesse caso, aqui é 1. Nesse caso, aqui é o 2. 1 é menor que 2. Logo, o 1498 será o primeiro número que colocaremos aqui. Porque os restantes dos números, eles têm 5 algarismos. Então, você vem aqui, ó, 1498. Em seguida, o próximo, 2021. Restaram esses 4 aqui, 32.023, 21.742, 21.472 e 50.000. Organize agora esses 4 números que restaram, observando sempre o primeiro número, o primeiro algarismo de cada número. Se eles forem iguais, observe o terceiro e assim sucessivamente. Em seguida, letra B. Leia os números a seguir e organize-os em ordem crescente. Temos aqui também 6 números. Quer dizer, esse é para organizar em ordem decrescente. Eu quem li errado. Você vai organizar do maior até o menor. Então, observando aqui esses 6 números, qual deles será o maior? Aquele com maior quantidade de algarismos tende a ser maior. Então, para começo de conversa, você vai observar, analisar esses 4 aqui, ó. Desses 4 números, aí chegou o momento de observar o primeiro algarismo de cada um. Qual deles é o maior? Óbvio que é o 4. Sendo assim, esse número já vem para cá, ó. 42.459. Certo? Depois desse, qual será o próximo? Vá observando, algarismo a algarismo, e conclua essa atividade. Letra C. Escreva em algarismos e por extenso o maior número possível com 4 algarismos distintos e o menor número possível com 5 algarismos distintos. Professora, não entendi nada do que essa questão está querendo que eu faça. Então, se liga na explicação, vamos lá. Escrever um número com algarismos distintos, como diz aqui, é você escrever um número onde todos os algarismos que formam aquele número, eles sejam diferentes um do outro, certo? Então, por exemplo, eu quero formar um determinado número com os algarismos com os algarismos 7 e 2. Qual é o menor número que eu posso formar com esses 2 algarismos? O número 27. O 2 é menor que 7. E o maior número é o número 72. Agora, por exemplo, se eu tiver 3 algarismos, o 7, o 2 e o 5, por exemplo, e eu precise formar um número, o maior número, usando esses 3 algarismos, sem repeti-los, certo? Então, eu posso fazer o seguinte, eu vejo qual é o maior, depois o segundo maior e depois o terceiro maior. Pronto, eu formei o maior número possível utilizando
os 3 algarismos, o 7, o 2 e o 5. Agora, se fosse para formar o menor número possível, então eu iria começar do menor algarismo, que no caso é o 2, depois o 5 e depois o 7. Percebam que eu não repeti nenhum algarismo, eu só modifiquei a ordem deles. Modificando a ordem, vocês já sabem que forma números diferentes. Nessa questão aqui da letra C, você precisa formar o maior número utilizando algarismos, 4 algarismos distintos, certo? E não fala quais são os algarismos. Porém, o que a gente tem que pensar é o seguinte: dentre os algarismos que nós conhecemos, quais são os 4 maiores? Os algarismos, eles vão do 0 até o 9. Então, é o seguinte: os 4 algarismos maiores são o 6, o 7, o 8 e o 9. Esses são os 4 maiores. Começando pelo 9, né? O 9 é maior que o 8 maior que o 7 maior que o 6. Como você já sabe, os 4 algarismos maiores, você agora vai formar com esses 4 aqui o maior número possível. Faça o que eu fiz, vá alterando a ordem. E vai anotar aqui esse número que você conseguiu formar utilizando esses 4 algarismos. Perceba que todos eles são diferentes um do outro e não pode repeti-los na hora de organizar o seu número. E depois, você vai precisar formar o menor número possível com 5 algarismos distintos. Dessa vez, vamos fazer o movimento contrário. Pensar no menor número que podemos montar, né? Que podemos escrever, utilizando 5 algarismos. Como professora, anotando os menores algarismos. Começando pelo 0, ó. 0, 1, 2, 3, 4. Pronto. O que você vai fazer agora? Vai organizar esses algarismos formando um número com 5, né? Porque temos 5 aqui. Contanto, ele tem que ser o menor número possível. E não comece esse número com 0, tá bom? Ele não começa com 0, ele vai começar com 1, com o algarismo 1. E vai anotar aqui esse número que você conseguiu formar, tá bom? E depois que você anotar, você vai escrever como esse número é pronunciado. Isso é escrever por extenso, tá bom? Faça primeiro o maior número com 4 algarismos, depois o menor número com 5 algarismos. E na frente deles, como eles são pronunciados. Letra D. A professora Maria Amélia explicou aos estudantes que palíndromos são números que preservam o mesmo valor quando lidos em ordem inversa, como, por exemplo, os números 33, 787, 2552. Se nós escrevermos esses números com os algarismos de trás para frente, o número vai ficar com o mesmo valor. Eu expliquei isso no início do vídeo, né? Deu para entender. Agora, verifique se há números palíndromos nos itens A e B desta atividade. Em caso positivo, registre-os
no espaço a seguir. Vamos voltar lá nos itens A e B e verificar. Pronto, aqui temos os números do item A e do item B. Cabe a você agora verificar se existe entre esses números algum palíndromo. Vejam só, se vocês tiverem dúvida de como fazer, eu sugiro que vocês vão nas anotações aí da apostila, né, do material de vocês, do Aprender Sempre, e organize esses números de trás para frente e verifique. Por exemplo, começando por esse aqui, ó, 2021. Se a gente escrever de trás para frente, vai ficar assim, ó, 1, 2, 0, 2. Não ficou igual, percebem? Vamos agora verificar esse segundo aqui, ó. Vamos lá, começando de trás, aqui, ó, vamos trazer para cá esse 3. Depois, esse 2. Em seguida, o 0. Eu acho que esse é, hein? Depois, o 2. E para encerrar, o algarismo 3. Viu só? Ficou o número exatamente igual. Exatamente. Agora, você vai fazendo isso com os outros números, se você tiver dúvida. Mas se você já conseguir identificar outros números palíndromos, não tem problema, você só vai anotá-los lá na resposta do item da letra D, tá bom? Então, agora, veja todos os outros, tá? Da letra A e também os da letra B. Letra E. Observe os números apresentados nas cartelas. Identifique os palíndromos e escreva-os no quadro em branco, em algarismos e por extenso. Vamos lá? Podemos fazer isso agora. Começando aqui, ó. Por esse primeiro número aqui. 888. Esse número, como todos os algarismos são iguais, de qualquer forma que a gente colocar, vai ficar o mesmo número. Então, você vai trazer ele para cá, ó. 888. E escrever como pronunciamos ele. 888. Assim. E 88. Pronto. E marcar aqui o X. Agora, esse próximo número aqui, ó. 5.475. Vamos ver? Ó. 5, 7, 4, 5. Parece igual, né? Mas não é. Sabe por quê? Vejam só. Aqui, o 4 ficou na centena e o 7 na dezena. Aqui foi o contrário. O 7 ficou na centena e o 4 na dezena. Então, esse número não é um número palíndromo. Próximo número. 20.002. Vamos ver? Ó. Tô achando que vai, hein? Foi. Então. E tragam ele pra cá. E aqui, escrevam 20.002. Agora, o próximo. 98.498.
Gente, se a gente colocar aqui o 8, já dá para perceber que não vai ficar igual, porque o primeiro algarismo aqui é 9, ó. Tá vendo? Então, uma das características dos números palíndromos é que o primeiro e o último algarismo, eles são iguais. Então, é uma característica, tá? Não quer dizer que todos os números que tenham o primeiro e o último algarismo iguais, que eles sejam palíndromos. Então, esse aqui já vimos que não. Agora o próximo, 36.063. Acho que vai, hein? Olha lá. 3, 6. E foi. Pronto. E assim você vai terminar essa questão escrevendo como lemos esse número. 36.063. E por fim, esse já sabemos que não, porque primeiro e último algarismo são diferentes. Esse é 1, esse é 5. Letra F. Ao ler alguns números, Giovana disse que pode escrever uma decomposição para eles de duas maneiras. Então, vamos ver o que essa Giovana anda aprontando. Ela escreveu aqui 3 vezes o mesmo número. 4.385, 4.385, 4.385, e aqui como ele é escrito por extenso, 4.385. A primeira decomposição que a Giovana fez, ela anotou da seguinte forma: pegou cada algarismo que forma esse número e anotou o seu real valor. Então, por exemplo, se o 4 aqui está na unidade de milhar, quer dizer que ele vale 4.000. Foi isso que ela fez. Se o 3 está na centena, quer dizer que ele vale 300. Se o 8 está na dezena, o 8 vale 80. E o 5 está na ordem das unidades, então ele vale 5 mesmo. Somando 4.000 mais 300 mais 80 mais 5, 4.385. Agora, a segunda maneira de decompor esse número, a Giovana fez assim, ó. Ela multiplicou cada algarismo desse número por quanto vale o algarismo 1 em cada ordem que ocupa. Por exemplo, nós temos a primeira ordem, que é a ordem das unidades. Depois das dezenas, das centenas e das unidades de milhar. Então, se eu tenho o número 1 aqui, significa dizer que esse 1 equivale a 1.000. Como nesse número que a Giovana está resolvendo tem um 4, serão 4 vezes o 1.000. Igual ela fez aqui, ó. 4 vezes o 1.000. Se nós tivéssemos o número 1 aqui na centena, ele equivaleria a 100. Sendo assim, ela, como tem 3 no número que a Giovana está decompondo, ela multiplicou 3 vezes o 100. Se o número 1 estivesse na ordem das dezenas, ele valeria 10. Como temos o 8, 8 vezes o 10. E depois, ela anotou simplesmente o 5, que é o valor que está na unidade, e pronto. E depois ela fez a mesma coisa, só que com outro número, ó. E deu outro exemplo. Só que ela fez dessa vez com o número 7.209. Anotou 3 vezes. Tá vendo? Vejam bem o que ela fez. O 7 vale 7.000. Ela anotou aqui.
O 2 vale 200. Temos o algarismo 0 na ordem das dezenas, então ela não precisa anotar. E o 9 na unidade, que equivale a 9 mesmo. E depois ela fez o mesmo processo com o número. Se cada algarismo, né, se tem um na unidade de milhar, ele vale 1000. Como temos 7, 7 vezes 1000. Temos 2 na centena, então 2 vezes o 100. E o 9, que é o número da unidade. Conseguiram entender? Então, vamos responder os próximos. Ela pediu aos amigos que analisassem e escrevessem os números por extenso e utilizassem seu procedimento para apresentar a decomposição. Faça isso você também. Vou dar uma ajudinha, tá? Aqui na primeira linha, você vai escrever como lemos esse número, 8.041. Isso você consegue fazer. Escreva aqui 8.041. Agora, na parte aqui, ó, é para fazer a decomposição. De que forma? Anotando cada algarismo e dizendo o valor real dele. Aqui, ó. 8, se está na unidade de milhar, equivale a 8.000. Certo? A centena, temos o 0, aqui, ó. Então, não precisamos anotar. Na dezena, temos um 4, então, 40. Mais o 1 que está na unidade. 8.000 mais 40 mais 1, 8.041. Agora, vamos fazer utilizando as multiplicações, como a Giovana fez. Veja só. 8 vezes 1000 mais, não temos nada aqui, né, ó. Então, vamos já para o próximo, que é o 4. Então, 4 vezes 10, já que ele está na dezena, mais 1. Pronto, é isso. E agora, você vai fazer com o próximo, sozinho e sozinha, tá? 37.658. Escreva aqui, 37.658. Depois, faça a decomposição dizendo qual é o valor de cada algarismo na ordem que ele está, tá bom? Então, se está na ordem da unidade de milhar, vale... Se for 1, vale 1.000, se for 2, 2.000, se for 3, 3.000 e assim, consequentemente. Se está na ordem da centena, pode ser 100, 200, 300, 400 e assim vai seguindo. E por último, você vai fazer multiplicando aqui, ó. Você pode multiplicar 3 vezes... Nesse caso aqui, perceba que esse número, ele tem 5 algarismos. Então, você vai multiplicar 3 vezes o 10.000. Porque é dezena de milhar. Então, 3 vezes os 10.000, 30.000. Depois, 7 vezes o 1.000. Tá vendo aqui? Esse 7 aqui, ó. Se fosse só um, valeria 1.000, mas são 7, 7 vezes o 1.000. Mais 6 vezes o 100, 5 vezes o 10 e o 8. Ficou fácil, né? Eu dei uma grande ajuda aqui, hein? Letra G. Mateus propôs que os amigos determinassem o número correspondente à decomposição. 5 vezes 1.000, mais 7 vezes 100, mais 4 vezes 10, mais 3. Vinícius apresentou a resposta. 5.743. Você concorda com ele? Discuta o resultado
com um colega. Só tem uma maneira de saber se concorda ou não, anotando os resultados. Começando aqui, ó. 5 vezes o 1.000, 5.000. Mais 7 vezes o 100, é o 100 7 vezes, 700. Mais 4 vezes o 10, 40. E depois o 3 sozinho. Veja se esse número é realmente 5.743. E diga se você concorda com o Mateus, tá? Se concorda e por que concorda. Se não concorda, também tem que falar por que não concorda. Mas eu acho que a resposta vai ser positiva. Questão da letra H. Determine o número que corresponde à decomposição indicada. Vamos lá? Começando aqui, ó. 5 vezes 1.000, 5.000. Mais 7 vezes 100, 700. Mais o 6 apenas. Então, ó, 5.000 mais 700 mais 6, 5.706. Aí você anota aqui, ó, 5.706. Tá bom? Ponto aqui. Agora, faça sozinho e sozinha. 9 vezes 1.000, mais 4 vezes 100, mais 6 vezes 10, mais 2. Faça como eu, resolva primeiro aqui, ó, as multiplicações e depois organize o número. Esse aqui é maior. 2 vezes o 10.000, mais 1 vez o 1.000, mais 5 vezes o 10 e para encerrar, o 3. Perceba o seguinte, que nessa decomposição aqui, não temos número na ordem das centenas, tá? Tá vendo que não tem nenhum multiplicado por 100? Então, porque tem o 0, você vai colocar o 0 na hora de organizar seu número na ordem das centenas. Fim de atividade. Chegou o momento preferido de vocês, o momento que a aula acaba, que a aula encerra. Mas antes de ir embora, inscreva-se no canal da Pro, curta muito esse vídeo, compartilhe se você desejar, vão nas redes sociais, Facebook, Instagram, Telegram, sigam, curtam, interajam, tá bom? E fiquem sempre ligados e ligadas aqui no canal da Pro Carla. Tchau! Um super beijo cheio de cálculos para vocês.